O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos hoje diante de um texto do Evangelho de São Mateus que é meio desconcertante. Jesus, num diálogo com uma mulher que não era judia, né? Judia é aquela pessoa que nasceu na Judéia, que nasceu na região da Judéia, no território de Judá, onde está a cidade de Jerusalém. As outras regiões do país de Israel, a Samaria, Caná da Galileia, a própria Galileia, tem outros nomes. O povo eleito, povo escolhido, o coração do povo, assim, a casta mais importante do povo de Israel, era justamente quem nascia na Judéia. Dentro do território judeu, quem era judeu de nascença, principalmente aquele que nasceu dentro da cidade de Jerusalém. Jesus aqui, diante de uma mulher que não é judia, mas é israelita, ele se utiliza da situação para mostrar um dado extremamente importante para todo aquele que quiser seguir a Cristo, que é o dado da fé. A mulher se aproxima dele e começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, porque a minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. E Jesus fala uma coisa bem interessante, ou melhor, os discípulos antes disso começam a dizer: mestre, manda essa mulher calar a boca, manda esse troço embora para lá, manda ela, larga a mão dessa mulher. Jesus se utiliza dela justamente para dizer o que é necessário. Ele diz a ela: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala para que os apóstolos comecem a perceber o alcance da salvação dele, de Jesus. Primeiro, se achava que o Messias ele viria somente para salvar Israel, fazer Israel dominar o mundo, ser a nação mais importante da terra, dominar todos os povos. Ele não veio só para Israel, ele veio para todos os povos. E ele diz: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher continua insistindo: mestre, socorre, me ajuda, por favor, eu estou aqui implorando para você, faz alguma coisa por mim. Aí Jesus diz: não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cães, porque todo mundo que não é judeu era considerado pelos os judeus cães. Quem nascia na Samaria era considerado cão, quem nascia na Galileia era considerado cão, não era judeu de verdade, era um cachorro, era inferior. E ela dá uma resposta
que Jesus precisava ouvir. Ela dizia: também os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa dos donos. Nós podemos até ser cães, Senhor, mas nós dependemos de você. Provocando essa situação, Jesus fez com que ela fizesse uma profissão de fé. Primeiro, ela chama ele de o filho de Davi, quando ela se aproxima dele, que chama ele de Kyrios, de Senhor, Senhor, filho de Davi. E por fim, ela faz essa profissão de fé dizendo: nós também merecemos a salvação de Deus. Todo o povo merece a salvação de Deus. E Jesus pega aquela mulher e exalta dizendo: muito bem, esta é a fé que eu espero de todos os povos. E por causa da sua fé, seja feito aquilo que você quer, sua filha será curada. Esta é a fé que Jesus precisa de mim, precisa de você. Que a gente tenha esta capacidade de se colocar numa atitude de oração, confiando nele, acreditando nele e professando quem ele é. Ele é o Messias, ele é o filho de Davi, ele é o Senhor, ele é aquele que tudo pode, ele é aquele que é capaz de mudar todas as coisas dentro de nós, ele é capaz de resolver as nossas situações, ele é capaz de nos levar para o céu. Ele então dá à mulher aquilo que a fé dela foi capaz de dizer. A gente também, para ser curado, para ser salvo, para entrar no céu, para ter uma vida diferente, a gente precisa ter fé e humildemente se colocar diante de Deus. Se ela chegasse diante dele e falasse assim: você não está falando que é Deus, então você tem a obrigação de fazer as coisas para mim. Você tem a obrigação de me curar, porque afinal de contas você não acha que é o bambambam, que é o bonzão, então faça. Não, mas numa atitude humilde e simples, ela revela aquilo que é o seu coração e também o coração de Jesus para ela. Então, a fé. Foi nessa fé que a igreja foi formada durante todos os séculos. E hoje nós celebramos também uma memória facultativa, que é a memória da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, que é uma das igrejas, uma das grandes basílicas da cidade de Roma, que foi construída pela fé de um Deus que se revela. No mês de agosto, a cidade de Roma fica fechada, porque fica mais quente do que Cuiabá em Roma. O final do mês de julho, o mês de agosto inteiro e um pouquinho do mês de setembro é insuportável na Europa. No século IV, um calor tremendo, em cima de um monte, de uma pequena colina, ali nevou uma noite e a neve formou a planta de uma igreja, de uma basílica. A Virgem Maria apareceu para o Papa e disse a ele que queria que fosse construída uma igreja ali. De fato foi construída uma belíssima igreja, feita de mármores caríssimos, uma igreja extraordinária, de obras assim incalculáveis de valor. E essa igreja imensa, ela é construída para proteger apenas uma relíquia, a relíquia da manjedoura. A manjedoura de Jesus está guardada dentro daquela basílica. Uma construção riquíssima protege algo tão frágil, tão insignificante. São 4 taubinhas que estão guardadas ali, a manjedoura de Jesus. E é exatamente isso que a fé provoca dentro de nós. Um Deus tão grande, tão imenso, tão soberano, tão poderoso, protege a nós seres tão insignificantes. Como a mulher do Evangelho é um dono, um senhor, protegendo os seus cachorrinhos com tanto carinho, com tanto amor. A única coisa que move o coração de Deus é a fé, porque a fé, ela abre os nossos olhos para enxergar quem Deus é e quem nós somos, e as obras poderosas que Ele faz no nosso meio, só por amor. É a fé que nos leva a compreender o amor de Deus. Uma pessoa que não crê, que não tem fé, ela jamais conhecerá Deus, jamais saberá quem é Ele. Que o Senhor desperte dentro dos nossos corações este dom, esta virtude, uma virtude teologal,
a fé.